Eu vos saúdo com a graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse momento para refletir na palavra de Deus e um texto para a nossa reflexão que se encontra em Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo passa por uma experiência tremenda. Tá? Atos 28, 1, que diz assim: E estando salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observava, nada de anormal lhe acontecia. Mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus com letra minúscula. Por que eles falaram que esse homem era um Deus? Porque eles não conheciam o verdadeiro Deus do apóstolo Paulo. Ele não conhecia o Deus a quem Paulo servia. Eles não conheciam o Deus, o único Deus que tinha livrado o apóstolo Paulo e aqueles tripulantes e aqueles prisioneiros de um mar revolto, e eles foram parar naquela ilha. Passaram vários dias no mar, na tempestade, mas Deus estava com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão dado por Jesus Cristo, nosso Salvador, dado para ele levar a mensagem aos gentios, aos reis, às nações. Então aqui o apóstolo Paulo, ele, depois de passar muitos dias à deriva no mar, e foi salvo pelo Senhor. E Paulo foi muito usado por Deus. Enquanto Paulo estava ajuntando um feixe, Atos 28, todo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo, uma víbora, espantada com calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo por um mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Irmãos e amigos, é muito importante nós termos a nossa consciência tranquila em Deus. Paulo estava tranquilo. Ele sabia em quem estava depositada a fé dele. Aqueles nativos da ilha de Malta não conheciam o verdadeiro Deus do apóstolo Paulo, a quem Paulo servia. E o interessante é que quando Paulo está ali mordido pelaquela serpente, por aquela cobra, por aquela víbora, Paulo, em momento nenhum, a passagem diz que Paulo ficou preocupado.
que Paulo ficou desesperado. E os homens ali, os nativos daquela ilha, pensaram, de uma hora para outra, este homem vai morrer, vai inchar. Porque na época não existia, né, o soro que o Butantan desenvolve, que o Vital Brasil desenvolve. Então não tinha remédio. A narrativa aqui diz que era uma ilha. E que em momento algum, né, médico ou alguém, Paulo ali estava carecidamente necessitando do extraordinário de Deus. E nós temos passado por tanta necessidade, nós estamos vivendo uns dias difíceis, dias diferentes. Na sociedade onde a pandemia desse coronavírus tem afligido a saúde de muitas pessoas, não por causa do coronavírus, mas por causa da ansiedade. Aí eu faço uma pergunta a vocês: qual a serpente que está tentando te morder? Hoje até já conseguiu te morder. A serpente da impaciência, a serpente da ansiedade, a serpente do desemprego, ou até mesmo a serpente da enfermidade. Porque Paulo foi mordido por aquela serpente. Mas, irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Nós já fomos mordidos pelo leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, a quem nós devemos glorificar todos os dias, a quem nós devemos exaltar todos os dias, sermos semelhantes ao profeta Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que o Senhor continuará a nos ajudar. Porque o apóstolo Paulo, ele não estava ali por acaso. Assim como Jesus passou por Samaria, o apóstolo Paulo também tinha que passar pela ilha de Malta. Ele teria que passar por aquele lugar para que ele pudesse levar o evangelho de boas novas, o evangelho que transforma, o evangelho que transformou cada um de nós. Você que está me ouvindo neste momento, você que está passando por alguma dificuldade, pela mordida da impaciência, da ansiedade, da insatisfação, ou até mesmo o desânimo, a mordida do desânimo. Mas saiba que você tem a marca da promessa. Jesus Cristo mostrou os cravos nas mãos, mas nós temos a marca de Cristo também. Paulo falou lá em Atos, aqui no mesmo Atos, que quando Saulo estava perseguindo os cristãos, Jesus Cristo fala para Ananias, Atos 9, 15 diz: porém o Senhor ordenou, vá pois a ele para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a eles tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Paulo ali sabia o sofrimento dele, ele tinha passado por tantas adversidades,
estava sendo preso por calúnia, difamação. Acusaram ele de ser líder de facções, acusaram ele de ser líder de bandidos. Então, meus irmãos, Paulo sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. Paulo sabia por que ele estava padecendo. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. E era uma época fria, uma época gelada. E naquela ilha, Paulo pôde mostrar as maravilhas que Deus fez e Deus faz. Pôde curar um líder daquela ilha. Pôde curar muitos enfermos daquela ilha. Então, meus irmãos, fique essa reflexão. Lá em João 4 diz, 1 João 4 diz, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo se apropriou, tomou posse dessa palavra. E nós devemos também, irmão, tomar posse da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, lá em Salmos 119, 105, diz assim: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmão, não vamos esquecer da palavra de Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas cremos que Deus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Irmãos e amigos, você que foi mordido por alguma serpente da impaciência, não se esqueça que o verdadeiro leão da tribo de Judá já te marcou. E vamos levar essa mensagem de salvação, de entendimento, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus, ela nos adverte muitas coisas. E vamos para a palavra de Deus. Vou deixar, irmãos, depois os irmãos leiam Número 21, quando o povo está no deserto. Deus manda serpentes para morder aquelas pessoas. Aqui os nativos da ilha falaram: esse homem deve estar em pecado. Mas lá em Número, o povo murmuraram contra Deus e contra um líder, contra Moisés. E Deus mandou cobras para que o povo fosse castigado. Mas em um momento oportuno, o povo se arrependeu. E nós temos momentos em nossas vidas que nós temos que se arrepender e levar Cristo com seriedade, levar a palavra de Deus com seriedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue com a tua boa mão sobre nós, sobre o teu povo, aqueles que buscam. Que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ficamos por aqui, que essa palavra possa ter encontrado um lugar no seu coração, um lugar que possa ser uma palavra de ânimo, de conforto e de amor ao próximo. Que Deus nos abençoe. No nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém.